Muito bem, no vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria da Isto é Dinheiro, feita em cima de André Esteves. Para quem não conhece André Esteves, ele é o dono do BTG Pactual, que hoje é um dos principais, se não o principal banco do Brasil. E André Esteves está deixando muito claro que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Luiz Inácio como presidente do Brasil. É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou ler aqui a matéria que fala sobre esse assunto e durante a matéria aqui eu vou dando os meus pitacos, tá? Então a matéria diz: André Esteves, a campanha por Tarcísio e o Brasil uninvestable com Lula, né? Ou seja, ininvestível, né? Impossível de ser investido com Lula presidente, tá? André Esteves tem dito a investidores externos que o Brasil pararia com mais 4 anos de Lula. Então vamos para a matéria. O esforço de André Esteves pela candidatura de Tarcísio de Freitas e as críticas dele a Lula não têm passado despercebidos na Faria Lima. Desta vez, após uma conversa recente de Esteves com investidores externos. Esteves disse nessa conversa que o governador de São Paulo vai se eleger com certeza em 2026. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ver se o Tarcísio vai ser candidato, né? Porque ele tem sempre dito aí que o objetivo dele é buscar a reeleição para o governo de São Paulo e que só concorreria a presidente da República se o Bolsonaro aceitasse. Até agora o Bolsonaro não deixou claro ali se ele vai indicar o Tarcísio como presidente. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar aqui do radar é o seguinte: Tarcísio vai conseguir ser candidato ou não, né? Mas continuando a matéria. E que Tarcísio seria a única saída, porque caso Lula recebesse mais um mandato, o Brasil ficaria uninvestable. Uma palavrinha complicada. Uninvestable. Há tempo, a má impressão é mútua. Lula também não quer ouvir falar de Esteves. O BTG entrou em contato com a coluna por meio da sua assessoria de imprensa e afirmou que o banco é apolítico, não emitindo previsões sobre futuro eleitoral. André Esteves jamais usou o termo uninvestable. A ele atribuído na nota, muito menos concorda com esse pensamento, disse a nota. Mais do que isso, o banco tem feito consistentemente diversos e significativos investimentos no Brasil nos últimos anos e segue acreditando na geração de oportunidades que o nosso país oferece a quem aqui investe. Prosseguiu o texto, a coluna mantém a informação publicada. É claro que o BTG, como banco, né, como uma empresa, ele não pode assumir ali que o banco, a visão do banco é totalmente anti-Lula, até porque a gente sabe as retaliações que poderiam acontecer aqui se o banco realmente concordasse com as opiniões do André Esteves. Então, é importante a gente separar aqui, né, o CNPJ do CPF. Embora é claro que o CPF influencia totalmente o CNPJ. A gente sabe totalmente aqui que o André Esteves, ele é um cara que ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer crescer os seus negócios, o seu investimento, o seu banco. Então, óbvio que para ele, assim como para toda a Faria Lima, você ter uma mudança de poder em 2026, ter um Tarcísio na presidência seria infinitamente melhor para o André Esteves, para o BTG, para todo o pessoal da Faria Lima, do que uma reeleição do Lula. Até mais por causa dessa questão aí envolvendo a Lei Magnitsky, né? Que essa Lei Magnitsky envolvendo o Xandão, envolvendo o STF, o principal afetado está sendo os bancos. Os bancos estão morrendo de medo aí de os Estados Unidos tacarem sanções secundárias, sanções adicionais aí que podem corroer o sistema financeiro nacional e até mesmo gerar uma quebradeira nos bancos, porque os bancos eles são extremamente dependentes do sistema financeiro internacional, do sistema americano ali para conseguirem sobreviver. Então, uma mudança de rota, você ter um presidente como Tarcísio, um presidente mais conciliador, um presidente mais alinhado com o centrão, um presidente que provavelmente faria reformas mais profundas no Estado brasileiro e que provavelmente faria com que os bancos ganhassem muito mais dinheiro, é o sonho molhado de toda a Faria Lima. O André Esteves ele só está externalizando aquilo que é óbvio, que provavelmente todos os outros donos de bancos aí, toda a galera da Faria Lima, com certeza acredita. Então, todo mundo quer ver Tarcísio presidente. Só como eu disse, tá? Precisa combinar com os russos, né? Aqui no caso precisa combinar com os bolsonaros, porque hoje não me parece ali que o clã Bolsonaro queira ter Tarcísio como seu representante. Seria quase que a morte política
da família Bolsonaro você colocar ali um Tarcísio como presidente. O que hoje o Bolsonaro quer e a família quer é que tenha alguém da família Bolsonaro ali como seu representante. Hoje, Jair Bolsonaro ser candidato a presidente em 2026 me parece praticamente impossível. Ele está praticamente para ser condenado pelo STF, ele já está inelegível pelo TSE e muito dificilmente o TSE e o STF vão votar pela absolvição do Bolsonaro ou reverter a inegibilidade dele. Pelo menos para as eleições do ano que vem, isso é praticamente descartável. Bolsonaro sendo inelegível, ele adoraria colocar ali alguém da família no seu lugar. Só que qual que é o problema? Flávio não vai concorrer como presidente, né? Não tem, acredito que vontade, ele está muito bem ali como senador. Carlos também não tem habilidades, assim, digamos, mais de oratória de fato, né, para poder investir nesse tipo de cargo, então também está descartado. O principal filho do Bolsonaro que poderia concorrer a presidente seria o Eduardo, mas o Eduardo está tão ou mais encalacrado do que o Jair. O Eduardo está lá nos Estados Unidos, lá está correndo atrás ali para querer fazer com que o governo americano ali, né, taxe o Brasil, aplique sanções aí contra o STF, contra o governo Lula. Ou seja, Eduardo Bolsonaro hoje é persona não grata do Brasil, né? Hoje, se o Eduardo Bolsonaro botar os pés aqui no Brasil de novo, ele vai direto para a cadeia. Então não tem condição nenhuma dele concorrer a presidente. Talvez o único nome aí da família Bolsonaro que teria alguma capilaridade, talvez alguma condição de concorrer, seria a Michele Bolsonaro, tá? Que provavelmente teria ali o apoio do seu marido, mas ao mesmo tempo eu não sei se teria um apoio muito forte do Centrão e de outras forças políticas ali, tá? Que de fato a gente percebe que o Centrão ele tá bem fechado com o Tarcísio. Nós queremos que o nosso candidato seja o Tarcísio, até porque seria um candidato ali que seria mais alinhado com o Centrão, faria melhores acordos, faria melhor as vontades do Centrão do que a Michelle, que talvez puxaria mais para o lado da família Bolsonaro e talvez teria atritos com o Centrão, fora que também poderia também a Michelle ser colocada ali como inelegível para participar das eleições, porque dificilmente o STF iria condenar o marido e deixar a esposa participar, sabendo que ela eleita poderia dar um indulto para o Bolsonaro, poderia de repente tirar o Bolsonaro dessa situação aí que o STF está querendo condenar. Então acho que dificilmente veremos um nome ou um sobrenome Bolsonaro nas eleições. Mas o nome de Tarcísio, sim, tem grandes chances, tá? E com certeza teria um apoio muito grande, tá? Fora que, se Tarcísio fosse colocado como candidato, com certeza todo o Centrão desembarcaria do governo Lula e apoiaria uma candidatura a Tarcísio, que teria muito tempo de TV, teria toda a máquina do Centrão, teria um apoio muito grande de redes sociais, teria todo o apoio do PL, que hoje é o principal partido aí anti-Lula. Então, Tarcísio teria chances gigantescas de ser eleito em 2023. O grande problema de todo esse arranjo é, de fato, fazer a família Bolsonaro engolir a seco, engolir a candidatura de Tarcísio, que parece que eles não estão nem um pouco afins de fazer isso, né? Mas até o ano que vem tem bastante tempo aí para as coisas mudarem. Mas com certeza seria um candidato que faria a alegria do Centrão, a alegria do mercado financeiro, a alegria do empresariado brasileiro que já está cansado, saturado desse governo Lula aí, que realmente está levando o Brasil para o buraco. E como disse aqui o próprio André Esteves no começo da matéria, provavelmente o Brasil não aguentaria mais 4 anos de governo Lula e o Brasil realmente ficaria uninvestable, ininvestível, se a gente tivesse aí uma reeleição do Lula. Eu concordo com o André Esteves. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda também? Ou você discorda? Você acha que não? Mas 4 anos de Lula aí seria maravilhoso para o Brasil, que os banqueiros estão loucos da vida, mas que para o Brasil de forma geral, outro mandato do Lula seria maravilhoso para o país. O que você acha? Diz aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem o que anda acontecendo nos bastidores da política brasileira, do mercado financeiro brasileiro, compartilha esse conteúdo com teus amigos, com teus conhecidos, com todo mundo aí que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor aí o que o mercado financeiro, o que os bancos, os mega empresários estão achando aí das eleições de 2026 que estão chegando.
Se você gostou desse conteúdo, não esquece também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.